Cá estamos nós aqui, né, para mais um estudo. E hoje a gente vai aprender aí Apocalipse 7 e vamos entender aí todo o contexto, né, que é apresentado, né? Vamos lá prosseguir aí, para honra e glória de Deus. Já fizemos oração, bora lá. Nós já vimos a cena 1, correto, de Cristo ali. Estudamos Apocalipse de 1 a 3, Cristo no meio das 7 igrejas, né? O significado disso. Nós vimos Apocalipse 4 e Apocalipse 5, a cena da entronização, né? Do Cordeiro-Leão, ou do Leão-Cordeiro. Nós vimos Apocalipse 6, que foram os selos, né? O primeiro selo falando lá do período do cavalo branco, né? Que seria a primeira igreja, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, né? Nós vimos depois as almas debaixo do altar, o quinto selo, né? E no sexto selo acontece aí terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol, a lua como sangue no mesmo dia, a queda das estrelas em 1833, e aí a gente viu Apocalipse 8, verso 1, que fala do juízo, né? Aquele silêncio no céu por meia hora, a gente viu esse aspecto aí. Então, nós já vimos essas sessões aqui do Apocalipse, tá? Cena 1, a cena de introdução vitoriosa e também a descrição profética. Vimos a cena de introdução da cena 2, a descrição profética. E Apocalipse 7 é o interlúdio, que nós não vimos. Nós pulamos para o Apocalipse 8 para pegar os 7 selos na sequência, né? Mas antes do sétimo selo vir, aparece um interlúdio, que é o Apocalipse 7, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Bem, vamos lembrar algumas coisas importantes, né? Apocalipse 5, verso 1, ele fala assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos, né? Então, esse capítulo que a gente vai estudar hoje está nesse contexto. E nós falamos que estes 7 selos, entre todas as visões que existiam, a mais coerente é que fosse uma escritura de compra de escravos, né? Nós verificamos o achado arqueológico ali, né? Que eles encontraram, um texto ali do quarto século, né? Do governador de Samaria, e que tinha lá uma carta selada, né? Um documento selado com 7 selos, né? Curioso esse aspecto. E aí nós vimos aqui embaixo, nessa seção, que este documento, na realidade, é um registro de negociação de escravos, ou de vendas de escravos, ou de transportes de escravo, né? Ou cartas de alforria. Então é bem interessante esse aspecto, e é esse aspecto que nós estamos usando na profecia, né? Que Cristo tem a carta ali que é o documento de posse nossa. E cada selo é uma testemunha, né? E ele está falando que quando você acompanha Apocalipse, é como se cada período da história comprasse, cada período da história fosse testemunha, né, da relação de Cristo com a igreja, que ele é o proprietário dos servos, que ele é que comprou os escravos, né? E aí nós mencionamos esses aspectos aqui, eu acho que convém pular. Aqui nós vemos uma carta dessas abertas, né? E era uma carta com 7 selos, e é, na realidade, uma escritura aí, né, de venda de um escravo garoto aí, né? De um garotinho escravo, né? Um escravozinho. Apocalipse 6, ele tratou, então, da história da vitória de Cristo e a libertação dos escravos, né? Que somos nós, que éramos cativos de Satanás e do pecado. Apocalipse 6, do 12 até o 17, ele vai falando lá, viu um cordeiro que abriu o sexto selo, e a gente vai ter que recapitular um pouquinho o sexto selo para poder entrar nesse interlúdio, né? O sexto selo, então, fala assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo,
e sobreveio um grande terremoto. Nós vimos que era o terremoto de Lisboa. O sol se tornou negro como um saco de crina, escurecimento do sol, a lua toda como sangue, escurecimento da lua aí, né, no mesmo dia, tá? Ela apareceu avermelhada, a lua de sangue. No verso 3 diz que as estrelas do céu caíram pela terra, né, como figueira, quando balançada como um vento forte, e nós verificamos aí a queda das estrelas de 1833, né? Então, esses sinais são sinais pré-adventos. Mateus 24 vai falar sobre isso, Apocalipse vai falar sobre isso, ou seja, são sinais que acontecem antes da volta de Jesus, que anuncia que está se aproximando a volta de Jesus. Aí vem o verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Esse céu recolheu-se como pergaminho, a gente entende como a vinda de Jesus. Então, do verso 12 e 13, os sinais que são apresentados, ele anuncia a volta de Jesus. O verso 14, Jesus está voltando, né? E aí acontece o verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. Então é a vinda de Cristo, eles estão vendo Cristo, e eles estão pedindo que as rochas caiam sobre eles, porque eles não querem ver a face do Cordeiro, que está sentado sobre o trono, e querem se abrigar da sua ira, porque chegou o dia da grande ira deles, né? Essa parte aqui, ela vai relatar os sentimentos dos ímpios, dos perdidos, na volta de Jesus. Então, os perdidos estão desesperados. Puxa, me lasquei, me perdi, e agora? E eles querem morrer, né? Então, veja, sinais da volta de Jesus, a volta de Jesus, e no momento da volta de Jesus, o sentimento dos ímpios. Aí, gente, chega ao final do texto, que o texto diz assim: quem poderá se suster? O verso 17. Os ímpios clamam, fazendo uma pergunta: quem pode se suster? Quem pode ficar em pé? Apocalipse 7, ele vai explicar quem é que vai se suster em pé. Apocalipse 7 é uma resposta a essa pergunta final dos ímpios, tá? Então isso aqui, essa pergunta, ela introduz o capítulo 7, de modo que o capítulo 7 será a resposta para essa pergunta dos ímpios. Quem é que pode ficar em pé na vinda de Cristo? E aí a gente chega em Apocalipse 7, os escravos que serão libertos, ou seja, os escravos que vão ficar em pé, tá? Que é essa parte do interlúdio que a gente vai estudar, azulzinho claro, é esse o estudo de hoje, tá? Vamos lá, então. Nós temos aqui os 7 selos, tá? Primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto selo que acabamos de ver, aparece um interlúdio. E esse interlúdio é o Apocalipse 7, tá? É aqui, ó. Apocalipse 7 acontece, então, antes do sétimo selo e depois do sexto selo. Vamos lá. Os 7 selos representam a escritura de compra de escravos, ou sua carta de alforria, a carta de libertação. Nós vimos aí que arqueologicamente já se provou que eles usavam 7 selos nesse tipo de documento. O interlúdio, né, que é o capítulo 7, apresenta que tal libertação ocorre no sexto selo. Assim, Deus revela no capítulo 7 o selamento dos 144 mil e a grande multidão no céu, símbolos de sua aquisição ou símbolo dos escravos que foram libertos. Então, Deus faz esse interlúdio no capítulo 6, respondendo à pergunta: quem é que pode ficar em pé? Ele falou: aqueles que eu comprei, aqueles que me pertencem, aqueles que estão selados. Então, ele vem nesse capítulo 7 só para dizer isso, respondendo à pergunta do capítulo 6. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem o interlúdio, porque o interlúdio ele vai funcionar como se fosse um aposto explicativo, tá? Nós temos aqui a oração. Noemi, Adassa e Sandra, lindamente vestida,
saíram. Veja só, nós temos 3 nomes aqui de mulheres: Noemi, Hadassa e Sandra. Aí vem uma vírgula depois da Sandra, tem uma frasezinha e uma explicaçãozinha, né? Lindamente vestida, fecha a vírgula e depois conclui a oração. Veja, essa parte aí, que está em laranja, ela funciona como se fosse um interlúdio. Na língua portuguesa, nós chamamos essa inserção de aposto explicativo. A frase, a oração, ela funciona sem ela. Se você tirar lindamente vestida, vai ficar assim, ó: Noemi, Hadassa e Sandra saíram. Ela é um aposto explicativo que ela faz uma pausa no texto para fazer uma explicação. Explicação sobre quem? Sobre a última pessoa mencionada ou sobre a última coisa mencionada, que no caso seria Sandra. Então a gente vê Noemi, Hadassa e Sandra. Aí eu abro um aposto explicativo que se refere ao último mencionado, ao antecedente, que é Sandra. Então quem estava lindamente vestida era a Sandra. Aí eu falo que elas saíram. Apocalipse 7 funciona da mesma maneira, fazendo uma explicação sobre o que aconteceu no capítulo 6, sobre o que aconteceu no 6º selo. Então, vamos lá para a gente entender. Assim como o aposto explicativo se refere a Sandra, tá? Esse aposto explicativo, ele vai se referir ao antecedente imediato, Sandra, que a gente colocou agora em azulzinho. A gente vai fazer a mesma coisa com os selos, ó. Do 1º ao 5º selo, é como se fosse a Noemi e a Hadassa aí nessa frase. O 6º selo, ele termina com a pergunta, por isso eu vou colocar em azul. Quem é que pode suster? Aí agora vai entrar o interlúdio, que é o Apocalipse 7. Esse interlúdio funciona como aposto explicativo do 6º selo, da pergunta que ficou no 6º selo. Quem é que pode ficar em pé? Aí ele vai lá e responde quem é que pode ficar em pé. E depois vem o 7º selo, que é a explicação, que é a conclusão da oração, né? Não sei se me fiz claro, mas assim como funciona a língua, só que agora Apocalipse faz isso, essa construção, só que ele usa ideias, né? Os eventos históricos e o questionamento ali final, e o Apocalipse 7 aparece aí como interlúdio nesse aspecto aí, tá? Vamos lá. 1º selo, né? A igreja cristã. 2º selo, a gente vê aí a igreja sendo perseguida. 3º selo, o surgimento ali do papado, né? O 4º selo, a gente vê que a igreja acaba sendo dominada, né? É o período da Jezabel aí, né? É o cavalo amarelo, ela está morta, né? Aí a gente vê o 5º selo, que acontece a reforma protestante, né? E aí nós vemos o 6º selo. No 6º selo, a gente vê aqueles eventos que precedem a volta de Jesus, como terremoto, escurecimento do sol e da lua. A gente vê depois do escurecimento do sol e da lua, a gente vê a queda das estrelas, né? E depois da queda das estrelas, tem a volta de Jesus, né? Que acontece no 6º selo, a volta de Jesus. Alguns teólogos falam 7º selo, mas nós já estudamos, tem que voltar aí em outros estudos para você verificar que por que nós falamos que a volta de Jesus acontece no 6º selo e não no 7º, né? O 6º selo acontece então a volta de Jesus, só que o 6º selo termina com uma pergunta, e a pergunta é quem pode suster. Aí vem o 7º capítulo de Apocalipse para explicar quem pode suster, e depois ele chega com o silêncio no céu, que é o 7º selo de Apocalipse. E no 7º selo a gente fala que é o juízo. Esse silêncio no céu é o juízo, né? O julgamento, né? E assim a gente entende como que é esse aposto explicativo profético aí, né? O interlúdio. Apocalipse 7, verso 1, ele diz assim, ó: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aí aparecem 4 anjos nos 4 cantos da terra. Depois disso, é a parte que a gente vai pegar.
Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos. O que isso significa? Não depois dos eventos. Ah, tá, isso aqui é interessante. Quando ele fala depois disso, ele não está falando depois dos eventos, ele está falando depois da visão que ele viu, ele teve uma outra visão. Não que essa visão que ele vai ver agora acontece só depois da volta de Jesus. Ele fala, depois que eu vi isso, eu vi mais isso. É isso que ele quer dizer, tá? O que é essa questão dos ventos, 4 cantos? Isaías 11, verso 12, diz assim, ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Veja, ele vai reunir os banidos de Israel de todas as partes. Aí ele fala, reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Isso aqui é uma característica da poesia hebraica. É um paralelismo sinonímico. Que nem a gente usa em Salmo 119, verso 25, que diz assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz é o paralelismo de sinônimo. Aí pés e caminhos é o paralelismo de sinônimos. Ele usa o mesmo recurso aqui. Ele diz aqui, ó, reunirá os banidos de Israel de todas as partes. Aí, de novo, ele reunirá, porque tem reunirá aqui, o povo disperso de Judá, que eram os banidos de Israel, dos 4 cantos da terra, que é a mesma coisa de todas as partes. Então, os 4 cantos da terra se refere à universalidade. Norte, sul, leste e oeste. De todos os lados vai vir gente, né? 1 Crônicas 9, verso 23 e 24, ajuda a compreender esse aspecto também. Ele diz assim, ó, guardavam, pois, eles e os seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, que é leste, ao ocidente, que é oeste, ao norte e ao sul. Então, veja, os 4 ventos, de novo ele fala norte, sul, leste e oeste. 4 pontos cardeais é todas as direções. Então, são passagens que ajudam a gente a entender que os anjos que estavam nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, são anjos que estão em todas as partes do mundo, tá? Segurando as desgraceiras aí, tá? Vamos lá, então. Nós temos aqui a roda dos ventos e mostra os 4 pontos cardeais. Meus periquitos estão aqui felizes hoje, né? Se colocá-los lá dentro, acho que dá uma melhorada. Vamos lá. Então, aqui nós temos o norte, um dos ventos, o sul, o leste e o oeste, ok? Essas são as 4 direções mencionadas aí. Os 4 anjos estão em cada um desses lados aí. Símbolo de que eles estão em todo o mundo, né? Jó 1, verso 19, ele vai falar um pouco sobre os ventos, e a gente vai falar um pouquinho dessa questão do vento. O vento não só vai apontar para os 4 pontos cardeais, mas ele vai apontar também para destruições. Dá uma olhada aí. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Ou seja, os ventos vieram dos 4 lados, o qual caiu sobre eles e morreram. Então são destruições, esses 4 ventos, tá? Jeremias 49, 36 também ajuda, né? Fala assim, trarei sobre Elão os 4 ventos, os 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção desses 4 ventos, de todos esses 4 ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão, ou seja, era destruição, desgraceira, perseguição, o pessoal de Elão aí, né? Então, ventos também quer dizer desgraceira aí, né? Então, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra são o ministério do Espírito Santo, que utiliza-se dos anjos para conter aí as paixões humanas de todos os lados, as desgraceiras aí, tá? Então, norte, sul, leste e oeste são os 4 pontos cardeais e os 4 ventos, obviamente, 4 desgraceiras que vêm, né? Vem desgraceira do norte, vem desgraceira do sul, vem desgraceira do leste, vem desgraceira do oeste, ok? É isso que eles estão falando, os anjos estão segurando isso. Se a gente está vendo desgraceira acontecendo, você vai ver quando os anjos soltarem, que aí o negócio vai ser feio. Aí Apocalipse 7, verso 2, ele diz assim, então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Então agora, do lado leste, que é o oriente, vem um anjo, tá ok? Lado leste é o lado de onde nasce o sol, tá? Isso aqui é interessante.
e é desse lado que vem, né, nessa direção do leste para o oeste, é que vem um anjo. Ezequiel 8,16 ajuda a gente a entender esse aspecto. Olha que coisa fantástica. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então, quando Israel ele desobedecia a Deus, queria humilhar a Deus, queria estar desobedecendo a Deus, estar contra, ser rebelde contra Deus, o que eles faziam? Ao invés de eles se virarem para o santuário, eles davam as costas para o santuário e voltavam-se para o lado leste, que é o lado da entrada do santuário. Eles se voltavam para o lado leste e adoravam o sol, ficando de costa para Deus. Isso nos mostra que quando eu quero adorar a Deus, eu me voltava para o ocidente, para o santuário, e ficava de costa para o sol. Mas quando eu quero fazer o contrário, servir o Satanás, o que eu fazia? Dava as costas para o santuário e me voltava para o sol, que nasce no leste. E é isso que está acontecendo aqui em Ezequiel 8,16. E isso tem tudo a ver com o anjo vindo do lado do leste, porque o anjo está fazendo um efeito contrário. Vamos lá para a gente entender aqui. A adoração do sol, né? O sol é a principal divindade antiga, né? Aí quando ela fala, não, Baal, não sei o que lá, mas era o Baal Shamesh, que era o sol, enfim. Você vai verificar que o sol era representado por essas divindades aí, né? Todas essas divindades estavam ligadas a ele. A gente vê que Constantino, imperador romano, ele decretou o dia do sol como dia de repouso, no dia 7 de março do ano 321. Aí na página da History está dizendo aí, ó. Neste dia, no ano 321, Constantino decretou o dia do sol como dia de repouso. O imperador romano Constantino I, conhecido na história como Constantino o Grande, pode ser considerado um dos mais influentes legisladores da antiguidade e pode reclamar o maior impacto na sociedade moderna do que qualquer outro líder romano, pois foi Constantino quem foi um instrumento em converter o Império ao cristianismo, o Império Romano ao cristianismo. Na realidade, ele não converteu o Império Romano ao cristianismo, ele converteu o cristianismo ao Império Romano, né? Tornando a igreja que era católica apostólica, ela virou romana. E assim é que o domingo começou a se insinuar na igreja cristã. E a igreja católica passou a aceitar o domingo como dia de guarda, desprezando o sábado, que é o dia de Deus que está na Bíblia. Não existe nenhum versículo na Bíblia mandando guardar o domingo. Olha só a coisa interessante. Dagon, aquele deus dos filisteus, um deus peixe. E nesse lado direito, a gente percebe que o deus sol está sendo adorado pelo sacerdote de Dagon. Olha que coisa curiosa. O deus sol está sendo adorado pelo sacerdote de Dagon. E esse sacerdote de Dagon, ele usa um chapéu que é um peixe, e aí, por detrás das costas dele, cai uma faixa, saindo dessa cabeça aí, desse chapéu, que é o peixe, representando, demonstrando que ele era o sacerdote de Dagon. Esse chapéu se chamava Mitra, e a gente vai entender já essa relação. Ele está adorando o deus Sol, Ra, aí, você vê aí, ó, o deus egípcio, Sol, sendo adorado aí, tá? Olha aí embaixo, que está maximizado a fisionomia aí desse sacerdote e o chapéuzinho dele, como tem similaridade com a mitra do Papa, o chapéu do Papa aí, chapéu religioso do Papa. Por quê? Porque é a mesma religião adoradora do Sol, tá? Então, esse chapéu dele não é desse jeito à toa. É, na realidade, a mitra do sacerdote de Dagon, adorador do Sol. Aqui a gente vê o rei pagão, Shamshi-Adad, se eu não me engano, e ele está com uma mitra. E aqui desse lado nós temos o Papa também com uma mitra. Aí, da mitra, sai uma faixa.
né? Uma sotana. E dos dois sai uma sotana. A gente vê também que no peito do Papa aí, nós temos uma cruz pátria, exatamente a mesma cruz que se encontra no peito do rei pagão. E na mão, nós vemos o Deus Sol. Na mão do Papa também vemos Deus Sol. Ou seja, é a mesma religião adoradora do Sol, disfarçada de igreja cristã. Vamos ter certeza disso com a própria enciclopédia católica online aí, falando para a gente. Veja que o artigo vai falar sobre Mitra. E aqui, nesse trecho, ele vai falar da origem da Mitra. Vamos dar uma ampliadinha aqui, né? Olha lá. A Mitra tem sido objeto de investigações a respeito de sua origem e forma original. Este chapéu era utilizado pelos sacerdotes persas com sotanas brancas. Ei, o próprio sote católico fala da origem dela. A origem dela é pagã. Eram dos sacerdotes persas, que eram adoradores do sol. Vamos ver isso? Na mesma matéria, olha só o que está escrito aí. É da mesma família que o persa antigo, Mitra. Entre parênteses, divindade da luz. A divindade da luz é o sol. Sol é o nome do deus Mitra, tá? Aqui nós temos aqui uma escultura que tem lá no Vaticano, e em cima dela está escrito Deu Soli Invictus, que é o deus Sol invicto. E esse é o Mitra, tá ok? Veja que é o rosto de uma pessoa e por detrás da cabeça dele os raios solares. Curioso isso, que quando você vai ver as imagens dos santos católicos, eles normalmente colocam a imagem do sol atrás da cabeça, porque a religião ela é mitraísta, adoradora do sol. Só que isso hoje eles fazem de modo disfarçado. Então, cada imagem que você tem ali, você está, na realidade, se envolvendo com o paganismo do passado, que tinha imagens de esculturas que você idolatrava, mas o que, que acontece? Esse Deus que você está idolatrando, ele faz parte do panteão do Deus maior que se chama Sol. Mitra, no caso aí, né? Então, o nome daquele chapéu do Papa é Mitra, que é o nome do Deus Sol. Curioso esse aspecto, não? Então, nós temos um poder que está aí, trabalhando hoje, que é o catolicismo, que quer levar o domingo como dia de guarda, como ensinou Constantino, né, fazendo aquela lei no ano 321, para o mundo. Aqui são páginas da internet, né, mencionando aqui artigos sobre o trabalho aí do mundo e do catolicismo em prol do domingo como dia de guarda. E os evangélicos estão apoiando também, né? Olha só o que diz aqui, ó, esse aqui, ó. Domingo sem trabalho, né? Cai o último bastião do descanso na Alemanha, né? Aqui embaixo, aqui, ó, Comissão Geral de Justiça, né? Olha só. Dia Europeu Anual por um domingo sem trabalho. Querendo que o descanso que Deus mandou ser no sábado seja transferido para o domingo. Olha esse outro aqui, ó. Declaração sobre o domingo livre de trabalho do Movimento dos Trabalhadores Cristãos da Europa. E aqui nós temos um site do Movimento de Trabalhadores Cristãos da Europa, e aqui eles estão celebrando, olha que coisa interessante, dia 3 de março de 2021, como Dia Internacional do Domingo Livre de Trabalho. Que curioso, dia 3 de março de 2021 é muito próximo do dia 7 de março de 321, quando Constantino determinou que o domingo fosse o dia de guarda em todo o império, né? Então você vê que o mitraísmo que Constantino trouxe para o cristianismo no passado tem sido levado ao redor do mundo a fim de que o domingo, dia de guarda, seja reverenciado. Quando isso acontece, os povos estão declarando subserviência ao Deus Sol, contrário ao Deus bíblico que ordena a guarda do dia do sábado. Olha aqui, ó, outra página aqui, né? Domingos, leis dominicais na América. Nós temos esse pessoal muito forte aqui, ó, os Aliança Europeia em prol do domingo, né? Aliança Dominical Europeia, né? A gente vê aqui. E aqui é curioso, né?
o direito de se desligar, né, a necessidade de um dia de descanso comum, semanal na Europa, né? E aqui também, eles continuam trabalhando, né? Aqui, ó, Instituto de Informação Legal, né? E ele falando, né, sobre leis de fechar, né, aos domingos, né? De cessar aí o trabalho no domingo, né? Então, a gente verifica todo um trabalho, né, em prol do domingo como dia de guarda. E tudo isso é adoração ao sol, reverência ao sol, né? E é curioso aqui, ó, né? No dia 3 de março, né, de 321, o imperador Constantino decretou o dia do sol como dia de repouso, né? E é com memória a Constantino que eles estão trazendo hoje, mas o Constantino fez isso em adoração ao sol. Então, hoje estão, na realidade, trazendo o mitraísmo, que é a adoração do sol, para o tempo presente. Constantino decreta o dia do sol como dia de repouso. É isso aí, 7 de março de 321. Né? Bora lá, então. Então, a divindade do sol sempre foi adorada. Tá? Você dá uma olhada aqui, ó, você vê o Deus Sol na cabeça aí, né? Você vê aqui, ó, também, tá vendo? Olha aqui, ó. Soli Santissimo Sacrum, né? É o Sagrado e Santíssimo Sol, né? E aqui o Deus Solis Invictus é o Deus Mitra, né? Essa é a religião pagã que o catolicismo absorveu depois que ele se tornou romano. Então a gente entende direitinho o que o anjo está fazendo. Quando o anjo vem do lado leste, ele está voando contrário ao sol. Ele está de costa para o sol, reverenciando a Deus, que era a direção que via o santuário, né? Então, esse anjo, ele vai trazer uma mensagem contra esse dia de repouso espúrio que Satanás aí implementou e que está sendo divulgado aí ao redor do mundo. Isaías 45, verso 6, ele diz assim, olha que coisa fantástica. Para que se saiba, do nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto é maravilhoso, porque ele descreve o que o anjo está fazendo. O anjo vem anunciar do nascente do sol, ou seja, do leste, para o ocidente, ou seja, de um canto a outro do mundo, mas na direção oposta ao sol, que não existe outro Deus, que o sol não é outro Deus. Só existe um Deus, o Senhor Jesus Cristo. Né? Fantástico esse aspecto aqui. É isso que o anjo está fazendo. Então, a gente vê lá, ó. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, dizendo, não danifiqueis a terra, até que hajamos assinalado as testas dos servos de Deus. Então, esse anjo, que vai declarar que só há um Deus verdadeiro, que não é o sol, ele vem com o selo de Deus para selar os servos de Deus, tá? E ele vem nessa direção, contra o sol. Vamos lá, então, trabalhar o selamento. Ezequiel, capítulo 9, verso 4, é o capítulo clássico sobre selamento. E ele vai dizer aí, e o Senhor ordenou-lhe, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio delas. E isso aqui é interessante, porque nós vemos aqui um anjo que vem para selar as testas dos servos de Deus. E aí Ezequiel já fala sobre isso, da marca que vai ser colocada na testa do servo de Deus, e esses servos de Deus não serão destruídos. Quando você vê Ezequiel capítulo 9, você vê que depois do selamento, os anjos vêm destruindo a todos que não têm selo. E esses que têm selo não serão destruídos. Ou seja, Ezequiel tem uma ligação com o Apocalipse tremenda nesse sentido. Ele está mostrando que esses selados, lá em Ezequiel, são os mesmos que vão ficar em pé, tá, contra a destruição que vai acontecer na volta de Jesus. Quando vier a destruição acaba com os outros, mas quem vai permanecer em pé? Aqueles que têm o selo. Tá? Esse selo também, ele vai lembrar o que aconteceu com os israelitas antes de sair do Egito. Que eles tinham que fazer um sacrifício e passar o sangue na porta, né? E vinha o anjo, e o anjo não destruía, não tirava a vida do primogênito que estava dentro daquela casa. O anjo passava por cima, né?
que isso representa aí, né? Vamos ler aí Êxodo 12, verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir. Porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, assim como permaneceram os primogênitos israelitas de pé, todos aqueles que tiver essa marca, né, esse selo que o anjo trouxer, também não será destruído. Em Esther capítulo 1, verso 1, é bem curioso também. Ele diz assim: nos dias de Assuero, o que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então ela está falando nos dias de Assuero e mostra que este Assuero, ele reinou de tal lugar até lugar. Esse texto aqui serviria para fazer o selo de Assuero. Por quê? Porque tem o nome, tem o cargo, que ele é rei, e tem onde ele manda, a sua jurisdição. Então esse verso é praticamente, Esther 1, verso 1, ele é praticamente o selo de Assuero. O selo que ia na mão de Assuero tinha essas características. E o selo antigo tinha essas características. O nome, o cargo e também onde a pessoa mandava. Olha só que coisa fantástica. Encontrar o selo do rei Ezequias. O rei Ezequias da Bíblia, né? Aquele rei que foi bom, mas que depois deu uma pisada na bola, recebendo os babilônicos. Acharam o selo de Ezequias. E o que está escrito no selo de Ezequias aí, né? Vamos lá. Olha o que está escrito. De Ezequias, filho de Acás. Então aqui nós temos o nome dele. De Ezequias, mas não é qualquer Ezequias, Ezequias, filho de Acás. E aí, diz que ele é rei, e da onde ele é rei? De Judá. Então veja, que nem aconteceu lá com o verso aí, de Esther 1, verso 1, que mostrava lá o nome, o que ele era, o rei, e onde ele mandava. Acontece que com Ezequias, o nome, o que ele era e onde ele mandava. Essa característica dos selos reais do passado. Então, quando Deus tem o selo dele vai trazer o seu nome, vai trazer o seu cargo e vai trazer onde ele manda, tá? É isso aí que a gente quer comparar. Vamos pegar esse selo aqui de Ezequias, tá vendo? Para a gente entender. O selo tem que ter o nome, então tá aqui, ó. Ezequias, filho de Acás. Tem que ter o cargo, tá aqui, ó. Ele é rei. E a gente vê a jurisdição, onde ele mandava, Judá. O sábado tem essas características. Isaías fala, né? Sela a lei. Né? Então o selo de Deus está na lei. Olha só que coisa curiosa. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Essa palavra Senhor é o tetragrama, o nome de Deus. Então nós já temos o nome de Deus. E diz o que ele é, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro dos teus portos para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Fez, mostra que ele é criador também, né? E ele fez o quê? Os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, ao 7º dia descansou. Céus e a terra e o mar é onde ele manda. Ele fez os céus, a terra e o mar e é onde ele manda a sua jurisdição. Então o sábado tem características de selo de Deus. Aí dá para você entender aquela viagem do anjo. O anjo vem contra a mensagem do domingo, apresentando o sábado como dia do Senhor. Olha só que coisa interessante, Isaías 8,16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Então aqui nós temos o coração dos discípulos, a lei dos discípulos de Cristo. Tem a lei lá, e ele diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, dentro do coração dos discípulos tem a lei. E dentro da lei, Deus colocou o seu selo. O selo de Deus está na lei, que é o sábado. Veja só, o mandamento do sábado tem o nome do Senhor, correto? Está aqui o tetragrama. Tem o seu cargo, ele é Deus e Criador. E tem onde ele manda, os céus e a terra. Então o anjo ele vem contrário à mensagem do domingo, apresentando o verdadeiro dia de guarda, o sábado.
E essa será a nossa mensagem no final do tempo, porque quando fizerem que o domingo seja dia de guarda, a única coisa que vai sobrar para os adventistas do sétimo dia é se levantar e pregar essa mensagem. Só que nós não teremos, eu vou até sair da tela aqui para olhar para o rostinho de vocês aqui. Veja, nós não teremos possibilidade de fazer alguma coisa boa nesse tempo do fim se não estivermos nos preparando agora. Veja, o que vai te manter firme lá não é o conhecimento que você tem do sábado, é a sua vida e comunhão com Deus agora. Se você agora está se preocupando mais com Copa do Mundo, e veja, estou nem dizendo que é pecado Copa do Mundo, viu? Mas você está se preocupando mais com Copa do Mundo, mais com o seu trabalho, mais com política, é Bolsonaro, é Lula, você corre sério risco de se perder, porque você deveria estar se aprontando agora, buscando o Espírito Santo. É isso que vai fazer você ficar firme lá. Veja, lembra das virgens? As virgens, tinha 10 virgens. Todas eram virgens, ou seja, toda era da igreja pura de Deus. Mas umas tinham lâmpada cheia de azeite, cheia do Espírito Santo. As outras não. Então, quando vier a mensagem, aí vem o noivo, possivelmente, essas leis humanas contra a lei de Deus. Aí a gente vai ter um start. Aí vem o noivo, está perto da volta de Jesus. Aí todas as virgens vão se levantar. Só que só 5. Quem se preparou antes, quem trouxe azeite antes. Se você não está buscando o Espírito Santo agora, você vai estar enrolado, meu irmão. Então, fica essa pausa aí e vamos voltar para o estudo aqui, porque o estudo é longo da bexiga, rapaz. Vamos lá para a gente continuar. Então, o sábado, ele é o sinal de Deus. E ele vem sendo a mensagem do anjo naquele período dito, quando o domingo foi exaltado como dia de guarda. Tá ok? Vamos lá, então. Sábado como sinal de Deus na lei. Êxodo 31, 13, você vê lá. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha que coisa tremenda. Também lhes deu os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e praticai. Santificai os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Queridos, sinal de Deus, ele não é bem a guarda do sábado. O sinal de Deus não é parar de trabalhar no sábado. O sinal de Deus é santificação do sábado. Por exemplo, alguém, ela pode num feriado cair no sábado, por exemplo, Natal esse ano vai cair no sábado. A pessoa pode não trabalhar. Mas ela está santificando o sábado? Não, então não está selada. E para santificar o sábado, para guardar os 10 mandamentos, você não guarda por sua força. Você só guarda se você tem o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está intimamente relacionado aí. Você pode ver que no selamento lá, o Espírito Santo está aí. É o Espírito Santo que nos leva a santificar o sábado. E se você hoje não está santificando o sábado, é porque você deixou o Espírito Santo de lado. Busque o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na latinha, meu irmão, de sobra, você não vai permanecer firme nesse tempo. Deus vai usar aqueles que se prepararam. Veja aí, guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós. Dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e eles. Tá? Essa questão de sinal, ela vai se confundir com o selo, porque são palavras diferentes, mas elas vão se confundir. Tá? Essa tabelinha aqui que eu fiz, ela vai ajudar a gente a entender isso. Tá? A gente pegou as palavras selos, selo, sinal, marca, né? E pegamos na língua original para verificar aqui, tá? Olha só que coisa curiosa. Em Êxodo Wesley, 31... Desculpa te atrapalhar. É isso Pode mesmo que eu falar. ia te perguntar. Porque, assim, os leigos usam muito isso, né? De falar que o sábado é sinal e não o selo, entendeu? Uhum. É que eles misturam muito isso. Daí eles falam que o selo é o nome do pai e do filho na testa, que é selado, entendeu? Tá. A gente vai verificar isso aí, tá bom? A gente vai verificar isso aí agora. E você vai verificar, porque é o seguinte, ó, as palavras nas línguas diversas,
elas têm muitas vezes proximidade. Por exemplo, amor tem proximidade com caridade. Não tem? Descanso com repouso. Não tem? E você vai verificar nos dicionários que selo e sinal também tem. Então a gente vai mostrar o dicionário para você verificar, para ver se as coisas são tão distantes assim, tá? Vamos lá. Éder, Pode falar, Cris. deixa o teu cursor longe da barra preta, aqui no meio. Coloca o cursor no meio, dá um toque, deixa ele parado, que a barra desaparece. Ah, não, a barra desaparece porque eu entro no botãozinho e faço ela sumir. Ah, é só colocar o cursor no meio, aí ela desaparece. Eu acho que não, hein? Deixa eu parar até a pregação aqui, peraí. Então, vamos lá prosseguir aí nesse processo. As palavras que são usadas. Em Êxodo, capítulo 31, verso 13, ele diz que o sábado, ele é sinal. E lá ele usa a palavra sema, tá? Eu estou pegando na Septuaginta, no grego, palavra sema. Quando você vai para Ezequiel, ele diz que o sábado é sema. Em Ezequiel 20 também, o sábado é sema. Quando você vem já usa a palavra sinal ou selo ali, no Novo Testamento, nesses versos aqui, ele usa a palavra esfrages, que é uma palavra diferente. E aí, Êxodo 12 e Ezequiel 9, eles vão usar a palavra sema de novo. Então, olha só que coisa tremenda. Êxodo 31, ele está falando que o sábado é uma evidência de relacionamento com Deus. Aí ele usa a palavra sema. Em Ezequiel, mesma coisa. Em Ezequiel 20, verso 20 e verso 12, é a mesma coisa. Ele usa sema, e lá o contexto é relação com Deus. Quando você vem aqui em João 6, 27, ele usa a palavra esfrages, mas como confirmação da salvação. Quando você vai em Coríntios, ele usa a palavra esfrages como evidência do apostolado. Era um sinal que mostrava que provava que apóstolo Paulo era apóstolo de Cristo, de verdade. Em Efésios, você vai ver essa palavra esfrages usada como confirmação de salvação. Em Efésios 4:30 também, como confirmação de salvação. Em Timóteo, ela identifica os salvos. Assim como ela foi usada para identificar que Paulo era apóstolo, aqui ela identifica que você é salvo. Então, são vários significados de uma mesma palavra, tá vendo? Agora, Apocalipse 7 até Apocalipse 9, ela é usada como símbolo de proteção. Confirmação de proteção, 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 proteção. Em Êxodo 12, verso 13, o sangue na porta, ele usa a palavra sema, que é confirmação de proteção. E Ezequiel capítulo 9, que não deixa de ser de salvação também, né? Ezequiel 9 é uma confirmação de proteção também, tá? As traduções da palavra sema, sinal, marca e selo. E as traduções da palavra esfrage, selo e confirmação. Vamos lá dar uma olhadinha aqui para a gente entender melhor esse aspecto. Olha aqui, ó, palavra sema. O que o dicionário diz? Ó, o dicionário é o melhor dicionário que eu tenho em casa aqui. Ele diz que sema, que apareceu bastante para o sábado ali, e que apareceu para o sinal na porta também, né? Ele diz que é sinal, distintivo tipo aquele de polícia, tá? Distintivo, marca, aviso, senha, selo ou bandeira. Veja que sema pode ser traduzido por qualquer uma dessas palavras. Ela é uma palavra polissêmica. Ela pode ser sinal, como este aí, que aponta para você, hora de ir, hora de parar. Ela pode ser um distintivo. Ela pode ser uma marca, como essa aqui que está na calça aí. Ela pode ser como um aviso, ó, não transceda. Por isso que ele fala, lembra-te. Ela pode ser uma senha, tendo ela, abre determinados caminhos.
e vai ser assim, quem tem a senha não vai morrer. Ela pode ser o selo, como um carimbo de que você tem uma determinada origem, né? Ou pertence a um determinado produtor. E pode ser uma bandeira que identifica aquele país e tudo mais, tá? A outra palavra é esfrages, que aparece mais em Apocalipse aí, né? Ela pode ser selo, anel de sinete, ou seja, aquele anel que tem aquelas marquinhas, tudo mais para selar. Impressão de um selo, ou seja, depois que o selo imprimiu a cera, aquela marquinha que ficou na cera também se chama esfrages. O que o selo atesta, ou seja, você tem aqueles carimbos, né, nas caixas de leite, de arroz, né, do Ministério da Fazenda, né? Ele está dizendo que o produto é bom e tudo mais, né? O que o selo está acessando que aquele produto é bom. Um sinete como cerca ou proteção contra a apropriação indébita. Ele pode ser também, esse sinete é tipo aqueles dos romanos, sabe? Que eles colocaram no túmulo de Cristo. Tá? Então, esfrages pode ser isso aí. É para ninguém pegar, se apropriar indevidamente. Pode ser um selo impresso, tá? Como marca de privacidade ou de autenticidade, como aquele que aparece em cartas. Esse aí eu tirei do Strong, tá? Augusto Hupsing Strong. E no dicionário que eu tenho melhor aqui, ele traduz da seguinte forma, esfrages, tá? Selo, anel para selar, impressão do selo, atestação ou confirmação, tá? Então ele pode ser um selo, como SEMA podia ser, um anel que sela, a marca feita pelo anel também ele pode ser um selo de garantia que diz que aquele produto é bom, e pode ser um selo de proteção, né? É uma marca de roupa também, né? Então verifica que elas têm correspondências. Ezequias trouxe lá aquele negócio, o nome, o rei, quer dizer, o nome, o cargo e a jurisdição, né? O sábado tem essas características, tá? O sábado, ele tem o nome de Deus, o cargo dele e também a sua jurisdição, né? Onde ele manda. Olha só que coisa interessante. Nós temos em Romanos 4:11 a junção das palavras sema e esfrages. E veja que ele coloca num contexto que elas não são contraditórias, mas elas são complementares. Romanos 4:11 diz assim, ó, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Pelo texto grego, a circuncisão é sinal ou selo? O que vocês acham aí? Sinal. Queridos, a circuncisão é as duas coisas. Deus deu o sinal da circuncisão como um selo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês possam entender. Tirar aqui para olhar para vocês. O sinal tem aspectos mais visíveis. O selo é, na realidade, o que ele significa, o que ele representa. Então, a circuncisão era um sinal, correto? Só que Deus deu esse sinal como um símbolo da aliança que não é visível. Aquele que tinha um sinal em seu membro genital demonstrava uma relação invisível com Deus. Da mesma forma, aqueles que guardam o sábado visivelmente, em breve hão de receber o selo do Espírito Santo por conta da guarda desse sábado. Ou seja, isso aqui, esse sábado, ele é, na realidade, uma evidência visual do pacto que eu tenho com ele que não é visível. Deu para você entender?
Então, entenda, eles não são antagônicos, eles são, na realidade, complementares. Uma coisa está ligada à outra. E então essa do movimento dissidente dizer, não, esfrágis é uma coisa e sema é outra. Não. Sema, ela tem aquela palavra que vai dar origem à semiótica. O que é semiótica? É os estudos na faculdade que trabalham com símbolos, com imagens. Então, ele é aquela imagem visual, é aquilo que é visível. O selo, aí ele já tem a ver com aquilo que não é visível, já tem a ver com aquela relação, ou seja, o que ele está significando. O que aquele símbolo significa. É mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, um sinal. Ok? O sinal. Só que esse sinal, ele indica, ele é, na realidade, como se fosse um selo, um representante do meu casamento. Então, o casamento, ele é, na realidade, uma relação maior que eu tenho com a minha esposa, mas que é representado por um sinal. Qual é o sinal que eu sou casado? É esse. É um sinal visível. E o selo é aquela relação que eu tenho com minha esposa, que é representada por isso aí. Então, o selo tem a ver mais com o significado por detrás desse aspecto. Então, o anjo trazer o selamento, ele vai conceder o Espírito Santo de tal maneira que os servos de Deus terão uma convicção firme na sua guarda dos mandamentos, inclusive a do sábado. Então, eles vão guardar o sábado, visivelmente, como evidência de uma ligação interna que eles têm com Deus, para todo sempre. É esse o significado. A gente vai continuar vendo mais sobre isso e trabalhando esse aspecto aí, tá? Vamos lá, então. Esfrages, selo, sema, sinal. Olha só a coisa interessante. Esfrage, selo. Ao Deus decidir de seu povo a salvação, quando ele terminar lá no céu o julgamento e bater o martelo e dizer que a gente está salvo, o que ele ligou no céu agora será ligado na terra, através do seu selo, que é a fixação na verdade, de modo que o indivíduo não mais retroceda na fé, sendo obediente à lei de Deus, sem olhar as consequências. Sema. O que é o sema? Obediência a todos os mandamentos de Deus, inclusive do sábado, como prova externa de um caráter selado, de uma comunhão que ele tem com Deus, de um pacto que ele tem com Deus, que não é visível. É uma evidência visível da ligação invisível entre Deus e o homem, expressa em atos numa época de grave crise. Então, essa é a união que acontece entre o selo e o sinal. Quem receberá o selo de Deus? Olha só o que diz aí os testemunhos. Proteção só aos perdoados, mas proteção só aos santificados. Olha lá. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. Esse imaculado diante de Deus não tem a ver conosco em nosso coração. Essa imácula diante de Deus é quem foi justificado pela fé, quem foi perdoado. Então só vai receber o selo de Deus aquele que foi perdoado. O selo de Deus nunca será colocado na mente de um homem ou mulher impuros. Agora tem a ver com a minha santificação na minha vida. Então veja, é uma união entre um perdão que eu não vejo e uma obediência que eu vejo. É sempre uma união entre algo maior que acaba sendo representado por algo visível. De novo aqui o selo de Deus versus... Quer dizer, o selo ou sinal da besta versus selo sinal de Deus. Então o selo e o sinal da besta vai ser o seguinte. Ao ser promulgada a lei que o domingo é o dia do sol, deva ser o dia de repouso mundial, receberá a marca da besta na fronte, que significa consciência, e na mão, que significa trabalho, todos os que assentarem a lei contrária à lei de Deus e trabalharem no santo dia do Senhor. Esta obediência ao Estado será a marca visível da submissão interna que ele já tem à besta.
um sinal evidente que ele já está perdido. Então, a guarda do domingo vai ser a marca, o sinal da besta, que na realidade é uma evidência de que ele internamente está perdido já. Ele não tem ligação com Deus. O selo e sinal de Deus é o inverso. Diante da lei dominical, os angustiados servos de Deus oram para serem perdoados e permanecerem fiéis. Ó, perdoado, o que é invisível, e permanecerem fiéis, que é visível. Deus os justifica, perdoa eles, encerra o caso deles lá no céu, e sela-os para sempre, ou seja, eles estão fechados para sempre. Estão salvos para sempre. Para que fiquem intocados e obedientes no tempo da sacudidura, dando com a coragem o alto clamor. Dando com coragem o alto clamor. Guardar o sábado neste tempo será um selo visível, ou sinal visível, né? Na realidade, do selamento que é invisível, né? Que ele pertence a Deus. Ellen White, né, nessa carta, olha só o que ela diz. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de serem selados. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando a sua lei e recusando aceitar um sábado espúrio, falso, né? Colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor Jeová. Então eles vão ser obedientes. Tem o sinal. Aí eles vão receber o selo do Deus vivo, que é confirmação na salvação, de modo que ele vai continuar nessa obediência na guarda do sábado. E de todos os mandamentos, óbvio. Os que renunciam à verdade de origem celestial e aceitam o domingo como o sábado, receberão o sinal da besta. Aí é o inverso, né? Agora, a gente vai trabalhar os 144.000 e a grande multidão, tá? Eu nem sei se isso aqui está dentro da ordem, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pausa para verificar esse aspecto aqui. Então, vamos lá agora compreender esse aspecto aí. Né? Até então, nós vimos que o Apocalipse 6, ele termina com a pergunta: quem é que vai poder permanecer em pé? Aí, Apocalipse 7 vem responder isso. Então, Apocalipse 7 está mostrando que vai haver um selamento dos servos de Deus, e esses servos de Deus é que permanecerão em pé. E no capítulo 7, vai mostrar que estes selados são os 144.000, né, que foram selados, e vai mostrar ali também uma grande multidão, tá? E esse povo, seja 144.000 pessoas literais, sejam uma grande multidão, tá ok? Estes são as respostas, ou a resposta, estes grupos, né? São a resposta da pergunta que foi feita no capítulo 6, no final. Quem é que vai permanecer em pé? Quem vai permanecer em pé são esses aqui, os servos de Deus, os salvos. É essa a resposta que é dada ao capítulo 6, tá? E aí, 144.000, eu não vou fechar o assunto definidamente, vai ficar em aberto, mas eu vou apresentar para vocês as visões possíveis, as que eu acho viáveis, as que eu acho menos viáveis, e aí a gente vai terminar o estudo com essa questão aqui dos 144.000. Então eu separei aqui primeiro, ó, que os 144.000, eles têm características equivalentes com a grande multidão. Quais são as características equivalentes? Vamos lá, então, perceber aqui. Primeiro, Apocalipse 7, de 1 a 3, fala que eles vão viver num tempo de destruição, né? Porque manda selar, quer dizer, manda os anjos segurar os 4 ventos até que sele o servo de Deus. Depois que selar, vai soltar os ventos e eles vão viver num tempo de destruição. Apocalipse 7, verso 13 e 14, diz que a grande multidão veio da grande tribulação. Olha, tem uma semelhança. Características equivalentes. Apocalipse 14, verso 3, diz que os 144.000 estão diante do trono de Deus. Agora, a grande multidão também está diante do trono de Deus, em Apocalipse 7, do verso 9 e verso 15.
Em Apocalipse 14:1, os 144.000, eles têm na testa os nomes do Pai e do Filho. A grande multidão, em Apocalipse 3, verso 12, e veja, Apocalipse 3, verso 12 fala da grande multidão. Se você olhar lá, é assim, ela não está no contexto que nós estamos trabalhando. Os textos que mostram a grande multidão não apresentam. Mas eu coloquei esse Apocalipse 3, verso 12, como se esse Apocalipse 3, verso 12 fosse os salvos de todas as eras. E aí, Apocalipse 3, verso 12, ele fala assim, ó, ao que vencer, eu falei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ele vai ter o nome do Pai e do Filho de Jerusalém na testa. Né? Então, pode ser que isso seja a grande multidão, porque ele está falando aqui da igreja de Filadélfia. Apocalipse 14, verso 3 e 4, ele diz assim, ó, seguem o cordeiro para onde ele vai. Aí, quando você vai em Apocalipse 7, da grande multidão, diz que eles vão ser apacentados pelo cordeiro. Então, obviamente, segue o cordeiro onde o cordeiro vai. Estão com o cordeiro, pelo menos, né? Apocalipse 14, verso 1, mostra que eles estão no Monte Sião. Aí, Apocalipse 7, verso 15, mostra que eles servem no templo de Deus. E aí, a sugerência é que o templo de Deus está no Monte Sião, de modo que eles acabam estando no Monte Sião também. Apocalipse 14, verso 3 e 4, fala que eles foram comprados. Aí 1 Coríntios, que também não está no mesmo contexto, estou pegando outros textos para ajudar esse pensamento. 1 Coríntios 6, verso 20, ele vai falar também da igreja sendo comprada aí, né? 1 Coríntios 6, verso 20, diz assim, ó, foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e tudo mais. E o 7:23 também vai falar coisa semelhante, né? Vai dizer assim, foste comprado por bom preço. Então, grande multidão comprada também. Então, segura um pouco aqui. Essas características vai levar um grupo de teólogos dizer que a grande multidão e os 144.000 é o mesmo grupo. Tá? Esse é um pensamento. Vai dizer que é o mesmo grupo. Só que os 144.000 têm características não equivalentes. Quais são as características textuais não equivalentes? Apocalipse 7, verso 4, diz que eles são das 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, verso 9, diz que eles são de todas as nações, tribos e povos. Então, são características que não são equivalentes. Você vê Apocalipse 14, verso 2 e 13, que os 144.000 aparecem com harpas nas mãos. Agora, a grande multidão aparece com palmas nas mãos. Embora não seja excludente, não é equivalente. Apocalipse 7, verso 4, diz que é 144.000, um número contável. Apocalipse 7, verso 9, vai dizer que é uma multidão incontável. Também é não equivalente. E tem mais as características exclusivas. Por exemplo, 144.000 tem selo na fronte, cantam um cântico que só eles aprendem, não se contaminaram com as mulheres, são virgens irrepreensíveis e não mentem, são primícias para Deus e para o Cordeiro, e foram comprados. Comprados ainda dá para a gente comparar os dois aí, né? E a grande multidão mostra que eles branquearam as vestes no sangue de Jesus, mostra que eles não sofrerão fome, calor ou sob o sol, e que Deus vai enxugar dos olhos dele as lágrimas. Essas características, embora sejam exclusivas, elas não são, excludentes, né? Pode ser que se refira a ambos os grupos ou não.
Mas essas divisões que eu acabei de apresentar para vocês dá origem a pensamentos diferentes. Há um grupo que pensa que é literal, e na realidade o grupo que pensa que é literal, eu separei 3 posicionamentos. Há um grupo que pensa que é simbólico, na realidade 2 grupos que pensam que é simbólico, e um grupo que pensa que é simbólico literal. São as duas coisas. Então, ó, o grupo que pensa que é literal, tá? Eles pensam que são adventistas fiéis, que darão a última mensagem, sendo os únicos salvos a passarem vivos pela tribulação. Não serão os únicos salvos de todas as eras. Serão os únicos salvos a passarem vivos pela tribulação, tá? Um segundo pensamento diz que são adventistas salvos desde 1844 até o final. São compostos dos que ficarão salvos, ressuscitados, mais os salvos vivos. Ou seja, desde 1844, só haverá 144 mil salvos. Tá? Esse é um grupo que pensa que é literal esse número, e ele entende que esse número literal ele é constituído de pessoas que já morreram desde 1844 e de pessoas vivas até o final. Aí a gente tem o terceiro pensamento do pessoal da literalidade. Eles imaginam que são israelitas que serão selados para pregar a Israel no tempo da tribulação. Então eles entendem que são literalmente 144 mil israelitas que Deus vai selar para eles estarem no tempo da tribulação pregando. O grupo que pensa que é simbólico são 2 pensamentos aqui. O primeiro entende que são salvos que hão de passar vivos pela grande tribulação. É um número simbólico múltiplo de 12, que representa todo o povo de Deus. É a mesma grande multidão. Então, esse grupo, ele imagina que os 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo, tá? Que são de salvos que vão passar vivos pela grande tribulação. Eles não morrem. Eles não são os salvos de todos os tempos. De modo que a grande multidão para esse povo, para esse que pensa assim, não é todos os salvos de todas as eras. Ele só está mostrando que esses servos de Deus que passaram pela tribulação vão estar no céu. Como resposta ao capítulo 6 de Apocalipse. O segundo grupo que pensa que são simbólicos, eles acham que são 2 grupos, tá? Um grupo, 144 mil, está em Apocalipse 7. Ele representa a igreja. Por isso que ele está na terra. O outro representa a igreja que foi arrebatada viva. Perdoe, errei aqui. Vamos lá aqui. O primeiro grupo de Apocalipse 7 representa Israel, que vai ficar aqui na terra pregando a grande tribulação. E o outro grupo, ele está em Apocalipse 14, que é a igreja que foi arrebatada antes da tribulação. Então esse é o pensamento dispensacionalista. E o grupo que pensa que é simbólico literal, ele pensa que são adventistas fiéis, que vão dar a última mensagem, sendo os únicos salvos vivos a passar pela tribulação. Nesse aspecto, eles creem que são um grupo literal de 144 mil que vão passar vivos. Só que ele entende que também é simbólico no sentido de que 144 mil é múltiplo de 12. E essa simbologia está apontando para a Igreja de Deus. Então, esses são os 6 pensamentos que eu achei mais interessantes para estar trazendo para vocês. Existem outros, mas eu os desconsiderei, tá? Vamos lá olhar o que eu achei menos viável. Quais são os menos viáveis? 144 mil, número simbólico literal. Então, agora a gente começa aqui com o número literal de salvos desde 1844. Esse é o pensamento que é ensinado pela Igreja Adventista do Movimento de Reforma. Eles entendem que são 144 mil salvos desde 1844. São constituídos de alguns poucos adventistas do sétimo dia, tá?
Porque desde 1844 até o surgimento da Reforma, houve anos para o dedéu. Então, houve salvos. Então, vai ter alguns adventistas do sétimo dia. Mas a partir de 1915, a maior parte desses salvos serão adventistas da Reforma. Tá? E é um grupo diferente da grande multidão. A grande multidão é constituída de todos os salvos que morreram antes da tríplice mensagem angélica. E os 144 mil são os salvos que morreram desde o início da pregação da tríplice mensagem angélica. Eles entendem que os selados sejam pessoas fiéis desde o início da pregação das 3 mensagens angélicas, dos quais ressuscitará alguns, né, muitos desses, um pouco antes da volta de Jesus, os que deles foram mortos, para ouvir o conceito de paz e juntar-se aos justos vivos, completando o número de 144 mil. Então eles vão se ressuscitar na ressurreição especial, que está ali em Daniel, né, e também o Espírito de Profecia comenta. Um número literal de pessoas. Não se contaminaram com mulheres e não são mentirosos. E isso ele está querendo dizer que eles são adventistas do sétimo dia do movimento da Reforma fiéis, tá? Ou da primeira parte do movimento adventista antes de 1915. O que não significa que eles sempre foram reformistas, pois muitos desses selados converter-se-ão no alto clamor. Então eles falam, olha, ele pode não ter sido adventista, mas no final ele se torna adventista do movimento da Reforma. No final aí, né? Este pensamento é defendido pela Igreja Adventista do sétimo dia do movimento da Reforma, ela que tem esse pensamento, tá? Eu acho que esse pensamento é o menos viável, tá? Esse é o primeiro pensamento. Então, em imagem, é o que eles pensam. Veja, tem a grande multidão de salvo, do início do mundo até 1843. Esses que morreram salvos vão estar no céu, mas eles não fazem parte dos 144 mil. Quem são os 144 mil? São um número literal de salvos, que na sua maior parte são da Igreja Adventista do Movimento da Reforma, a partir de 1844 até o final do mundo. Então, de 1844 até a volta de Jesus, só se salvaram 144 mil pessoas. É isso que eles pensam. Tá? O que eu penso a favor desse pensamento, né? Que eu olho assim. A gente vê que esse pensamento respeita o texto, separando 144 mil grande multidão. A gente vê que ele respeita a ideia de um número não contável e de um número contável, quer dizer, 144 mil, e de um número incontável. E a gente vê que eles respeitam também a ideia de ser primícias e a ideia de ser todo. Se é primícias, é uma parte, não pode ser o todo, né? Então a gente verifica que essas coisas dá para a gente olhar a favor na interpretação deles. Agora tem coisas contra. O que é coisa que a gente pode olhar contra? É um número muitíssimo pequeno de salvos desde 1844. Então essa é a primeira coisa que a gente olha, contrário. Segunda coisa, incompatibilidade com a Bíblia e os textos dos testemunhos, que dizem que eles passam vivos pela grande tribulação. Como eles contam com pessoas que já morreram, como é que vai explicar que os 144 mil foram selados para passar a tribulação? Então, fica contra a mensagem deles. É uma visão estranha e extremamente exclusivista. Sou eu aqui, só eu, né, tal, reformista. E também ela não considera o israelismo, não dá explicação detida aí a questão deles estarem falando do israelismo aí, né? A gente tem um segundo pensamento que eu acho menos possível também. 144 mil aí é um número literal de israelitas na grande tribulação. Vamos lá. São israelitas literais. 12 mil de cada uma das tribos elencadas no Apocalipse 12, e Apocalipse 7. Então ali ele menciona mesmo 12 tribos e 12 mil de cada tribo. Eles entendem literalmente assim. Eles entendem então que serão israelitas selados para pregar a Israel no tempo da grande tribulação, até completar o número de seus compatriotas. E esses compatriotas serão completados no número de 144 mil israelitas salvos no final das contas.
São literalmente homens virgens, então eles entendem que eu já estou fora, e muitos de vocês aí também, quem é pai, quem é mãe, que já deu uma namoradinha, já era, tá? Porque eles entendem que são homens virgens, que se tornarão cristãos e serão instrumentos de Deus para proclamar a salvação em Cristo aos seus irmãos judeus, seus irmãos israelitas. Eles não vão passar pela morte, diferente dos da grande multidão, que é constituída dos salvos de todos os tempos. Mas não receberam este selo especial para pregarem a última mensagem ao mundo e passarem com vida pelo último período da história da Terra, denominado Grande Tribulação. Esse é o pensamento deles, tá? Em visão, o pensamento deles é assim: tem a grande multidão de salvos de todos os tempos, que ela é constituída de gentios e israelitas. Mas no final, terão apenas 144 mil israelitas salvos. E eles vão pregando a mensagem na grande tribulação, e esses israelitas é quem vão terminar a obra, e ao eles pregarem, vai completar o número de 144 mil israelitas salvos. E aí, então, vem a volta de Jesus, eles ressuscitam e tudo mais, né? O que a gente pode olhar a favor desse texto? Eles respeitam a separação 144 mil versus grande multidão, número contável, 144 mil número incontável, divide primícias e o todo, e ele separa, né, israelitas de uma multidão que é de todas as nações. É interessante esse aspecto aí. Agora tem coisas contra, como o quê? Número muito pequeno de salvos a passar pela tribulação. Segundo, precisa de certo malabarismo para explicar cada tribo em face da sua história, da sua histórica extinção. O que acontece? Depois que se dividiu, na época de Roboão, as tribos do norte, 10 tribos do norte e as 2 do sul, e a Judá acabou engolindo a tribo de Benjamim, e depois as tribos do norte começou a se misturar com várias outras nações que os assírios mandavam, e essas tribos acabaram se esfacelando, se perderam, já era, se misturaram com outros povos. Já não são mais israelitas da gema. Aqui sobrou é judeu. Agora, como é que vai encontrar 12 mil de cada uma? Aí o cara vai ter que fazer israelismo, trabalhar com uma ideia de fé, de Deus pode, tudo mais, né? Para poder justificar no vazio uma coisa que está na cabeça dele que é factual. Então, ele precisa usar um algo inexistente, uma questão meio que de fé, para poder levar isso aí adiante. Outra coisa, não explica o que ocorre com a grande multidão, né? Eles não falam o que acontece com a grande multidão ali, né? Não falam sobre, né? E o terceiro grupo, que eu acho menos provável, também é esse aqui. Número simbólico de 2 grupos de salvos. Um é Israel, o outro é a igreja. Então, eles colocam que 144 mil, na realidade, são 2 grupos de 144 mil. Tá? Como 144 mil é um número simbólico, usado como um título para representar 2 grupos. Um grupo na terra e outro no céu, no período da tribulação. Então, os da terra, Apocalipse 7, é visto no mundo, durante a grande tribulação. São literalmente israelitas. Num número sem conta, eles não colocam limitado, é um número simbólico. Então, são milhares de israelitas que vão ficar aqui, que serão selados para pregar aos seus compatriotas na última fase da história da humanidade. Não os contaminaram com mulheres, significa que não são idólatras, tá? Eles não carregam mentiras, estão levando a verdade, além de não passarem pela morte. E são constituídos de todos os israelitas salvos neste tempo, nesse período. Então, é um número simbólico, é só um título, 144 mil, para falar dos israelitas que vão ficar aqui na Terra salva. Mas esse 144 mil, em Apocalipse 14, agora ele é usado para representar a igreja salva no céu. Então tá lá. O grupo visto no céu, Apocalipse 14, segundo essa visão, representa a igreja, que foi arrebatada antes da tribulação, e durante este período já se acha no céu. É constituída também
por um número sem conta de cristãos que subiram ao céu no arrebatamento secreto. Tá. Então eles pensam o seguinte, já divide aqui em 3, né? Os salvos de toda a história são diferentes dos 144 mil de Apocalipse 7, e os 144 mil de Apocalipse 7, além de ser diferentes dos salvos de toda a história, são diferentes também dos 144 mil de Apocalipse 14. Então, os salvos de toda a história morreram. Agora, em Apocalipse 7, ele apresenta que só serão israelitas que vão ficar na terra pregando na grande tribulação. E os de Apocalipse 14 são 144 mil também, porque é só um título dado a todos os salvos, né? Nesse período, é a igreja que foi levada ao céu antes da grande tribulação. Então, no período da tribulação, vai ter 144 mil na terra, que são israelitas, e a igreja foi tirada antes, levada para o céu. O que eu acho a favor? Ela atenta para as diferenças entre os dois grupos de Apocalipse 7 e 14. De fato, há uma diferença. Um 144 mil está no céu, o outro 144 mil está na terra. Então é interessante isso aí, louvável, essa notoriedade. Respeita também as dicotomias Israel versus todas as nações, primícias e todos os povos. Respeita israelitas e não israelitas. Interessante esse aspecto. Agora, o que eu acho contra, respaldo o arrebatamento secreto, que não existe na Bíblia, né? É forçado, não tem um versículo de arrebatamento secreto. Todos os textos da volta de Jesus falam que será visível sobre as nuvens, que as pessoas, os ímpios, vão lamentar porque estão vendo Cristo. Então, furado. Cria 2 grupos sem respaldo claro para isso. É assim, os 144 mil que estão aqui na terra não podem ser levados para Cristo no céu e ser visto no céu também? E João falar da visão de um momento deles que estava aqui na terra, mas que eles foram levados para o céu? Então, não dá. É forçoso isso aí que eles estão fazendo. Apresenta também um segundo tempo de oportunidade após a volta de Jesus. Então, Jesus volta, leva a igreja e ainda tem um tempo de oportunidade. Queridos, não existe isso. O próprio Deus fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, gente. Invocar enquanto ele está perto. E a volta de Jesus já era. Não tem mais oportunidade de salvação. Então, é outro pensamento que a gente acha contra esse pensamento aí. Agora, eu vou apresentar aqui as mais viáveis, tá? Primeiro, é uma que diz que é o número literal de salvos que não morrerão. Então, esse grupo, eles dizem assim, que são adventistas do 7º dia, que vão passar vivos pela grande tribulação. O número literal, tá? Em virtude do desprezo do mundo à lei de Deus e favorecimento do dia do sol, a mão do Senhor permitirá convulsões na natureza, como terremotos, maremotos, pragas, tsunamis, chuva de meteoritos, erupções vulcânicas, tornados, epidemias, endemias, pandemias. Deus vai permitir todo esse tipo de desgraça. Esse estado de coisas vai efetuar um grande morticínio no mundo e será agravado pela manifestação de Satanás como Cristo. Satanás vai se manifestar como Cristo. E quando Satanás se manifestar como Cristo, é aí que Deus vai fazer a convulsão na natureza. E isso vai matar muita gente. Vai destruir estradas, empresas, prédios, e quem perdeu o prédio vai querer matar os crentes quando Satanás falar que foi... Enfim, vai ter perseguição terrível. Que vai motivar a animosidade dos sôfregos contra o povo de Deus, ensinando que os desastres que estão acontecendo como resultado da não aceitação da lei dominical pelos sabatistas. Isto vai gerar perseguições e angústia no populacho, no povo de Deus. E esse povo vai orar por poder para permanecer fiel. E como morreu muita gente, morreu muito cristão também. E sobrou poucos cristãos. Por isso que será um número reduzido aí, né? Literal. Deus, então, atende a oração desses servos, selando-os, e eles vão pregar a última mensagem ao mundo, de modo que os que aceitarem a fé do advento também serão selados. Assim, dos salvos restarão vivos, no final das contas, apenas 144 mil, porque muitas pessoas morreram nessas desgraças aí que aconteceu, tá? A grande multidão, neste pensamento,
tá? São salvos de todas as eras, inclusive os que morrem nas perseguições finais. Então, a grande multidão de salvos de todos os tempos morre. Quem são os 144 mil? São pessoas que vão permanecer vivas no último período da história, que é a grande tribulação. São fiéis que vão pregar a última mensagem ou vão se converter nesse período dessa última mensagem. O que a gente tem a favor desse pensamento? Ele respeita a ordem natural, terra e céu, 144 mil grande multidão, número contável, número incontável, primícias e todo. Combina com Ellen White, que escreve que o número de santos vivos era de 144 mil. Ela fala, viu o número de santos vivos, 144 mil, a pregarem. Então, eles casam com isso. E ela diz também que milhares pregarão a mensagem. O que é milhares? Milhares não é milhões. Milhares é pouco. E 144 mil está dentro do número de milhares. Né? Então, ela diz que são milhares que vão pregar. Ela fala, milhares vão pregar. O que eu vejo contra? É um número muito pequeno de salvos que passaram pela grande tribulação. Outra coisa, incompatibilidade com os textos dos testemunhos que aparenta indicar que a grande multidão e os 144 mil é o mesmo grupo. Tem textos que dá a entender isso. E ele não considera o israelismo também aí, né? O outro pensamento, que é o pensamento mais comum, é esse aqui, ó. Número simbólico de salvos na grande tribulação. É um número simbólico, tá? Que representa a totalidade do povo de Deus. João ouve seu número, 144 mil. Mas quando ele vê, não era 144 mil. Então, 144 mil é só um rótulo para dizer que é o povo de Deus. Esse 144 mil é a mesma grande multidão. Ele ouve 144 mil, mas quando ele olha para ver 144 mil, ele vê a grande multidão, que ninguém podia contar. Sendo estes dois relatos complementares, um a citar o título do grupo e o outro a descrever o grupo. Eles entendem como um padrão, eles usam como um padrão para essa interpretação Apocalipse 1. Quando João vê 7 candeeiros, mas Cristo explica que são 7 igrejas e não 7 candeeiros. Então eles usam mais ou menos esse paralelo. Como se o candeeiros equivalesse a 144 mil e as igrejas fosse a explicação desses 144 mil, fosse a multidão. São servos de Deus selados que pregarão a mensagem, né? No último tempo da história humana, sendo então selados com o objetivo de passarem com vida o tempo de angústia. Isto é, neste pensamento, 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo. São os mesmos grupos, né? Sendo os 144 mil apenas um título do grupo incontável de salvos que passarão com vida a grande tribulação. São constituídos de virgens, ou seja, igreja da verdade pura, adventista, e dos que serão alcançados por eles neste tempo final, que ao aceitarem a fé também se tornarão adventistas e serão selados também. Tá? Então, eles entendem que os salvos mortos, desde Adão até o pensamento da graça, é um número aí incontável de gente, né? Que é diferente dos 144 mil. Quem é os 144 mil? São pessoas que verão a Cristo em vida. E 144 mil, ele é só um símbolo, que é igual à grande multidão que João vê. Então, 144 mil é o que João ouve. É um título do grupo. É como se eu dissesse assim, um título de uma banda. O título de uma banda. Uma banda tem lá 10 pessoas, mas o título dela, um só homem. Então, eu digo, vem aí, um só homem! Só que na hora que entra os 10. Então, João ouve o título, que é 144 mil, mas na realidade é uma grande multidão de salvos, né? A favor, o que tem a favor? Ele harmoniza com os textos de Ellen White,
que ela parece dizer que a grande multidão e 144 mil são o mesmo grupo. Ela desbanca também o sensacionalismo, e eu acho que isso é legal. Como assim o sensacionalismo? Quando a gente fala que é um número de 144 mil literais, embora possa ser possível, vira meio sensacionalista, sabe? Muita desgraça, nossa, o mundo vai ser terrível, nossa, quantas bilhões de pessoas vão morrer, nossa, que desgraceira. Então, entenda, ela acaba com o sensacionalismo, porque vai ser um número muito grande. E ela é bem inclusivista, isso é legal. Ela, além de desbancar o sensacionalismo, ela inclui, né? Traz um número de pessoas se convertendo, fazendo parte desse número aí. Então é bem interessante esse aspecto. O que eu vejo contra? Ela não explica bem as dicotomias israelitas, todas as nações. 144 mil, que é um número contável, contra um número incontável de grande multidão. Ela tem dificuldade também com Ellen White, quando Ellen White afirma que vi o número de santos vivos, que era 144 mil. E que vão estar pregando nesse final. E ela está vendo uma visão literal do servo de Deus ali no final do tempo. E de que a pregação feita, a pregação final será feita por milhares e não por milhões. Ela não fala milhões, ela fala milhares. Ela diz que milhares vão pregar. Os adventistas já estão em 28 milhões, gente. E aí? Como é que vai fazer? Então, esse é os problemas aí, né? No final aqui a gente vê número literal e simbólico de salvos que não morrerão. Então, 144 mil é um número simbólico por ser múltiplo de 12 e assim representar o povo de Deus. Mas eles acham que é um número literal de pessoas. Tá? Então, o simbolismo fica só pelo título, 144 mil. Deus escolheu 144 mil para representar o seu povo. Mas é literal, como aquele grupo lá. Esses são os três que eu acho mais viáveis, né? Então, a grande multidão de salvos de todos os tempos é diferente dos 144 mil, que vai estar pregando no final do tempo, tá? São literalmente 144 mil, no entanto, eles, por serem número de 12 vezes 1000, é um símbolo da igreja, né? Representa a igreja. O que eu acho a favor desse aí? Ele faz a dicotomia céu e terra, 144 mil versus grande multidão, número incontável versus número incontável, primícias versus o todo, né? Grande multidão, e casa com os textos que Ellen White fala dos santos vivos de 144 mil e que vai ser milhares que vai pregar no final. O que eu acho contra? Número muito pequeno de salvos que passarão a grande tribulação. E também incompatibilidade com os textos dos testemunhos que Ellen White aponta ali, a grande multidão, parece que sendo como 144 mil. E ele também não considera o israelismo, né? Então a gente vê aqui 3 menos viáveis e 3 mais viáveis. Existem vários textos aqui que eu gostaria de ler, são os textos que vão tratar aí desses assuntos aí, né? Então, só que são textos longos aqui, vai ficar muito longo o estudo, tá? Mas, em suma, eu vou dizer para vocês aqui, existem textos que parece que os 144 mil, os textos dos testemunhos, parece que 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo. E essa eu acho uma visão interessante, tá ok? Tem respaldo, Bíblia, Espírito de Profecia, tudo mais. Todas elas têm alguma coisa contrária. Como vocês viram aí, eu coloquei favor e contra de todos. Tem uma outra que ela fala que é um número literal de 144 mil, que vai ficar. Eles falam das destruições que vai ter, vai sobrar poucas pessoas e tudo mais, então justifica-se ser um número tão pequeno. E ele casa com o texto de Ellen White dizendo que são milhares que vão pregar no final do tempo. Tem um texto de Ellen White dizendo que são milhares, e a Adventist já está em milhões. Então, fica complicado, né? Você vai entrar no desespero de qualquer maneira. E também, você tem aí ela dizendo, viu os santos vivos em número de 144 mil, pregando a mensagem lá. Tal. Então, essa ideia dela falar, viu o número de dos santos vivos em número de 144 mil, também coloca a situação numa berlinda. Desses ponderamentos, desses dois aqui, basicamente, que é os dois principais,
eu diria para vocês ensinarem que é simbólico. Ok? Por que é simbólico? Porque, cara, o simbólico, mesmo que se for literal, está dentro do simbólico. Porque representa a igreja. E não somente. Ele não entra naquela vibe sensacionalista, entendeu? Oh, é só pouco, você está de fora. Então a gente fica, né? Aquele pavor, você está de fora, aquele negócio. O 144 mil não deve ser uma preocupação nossa. A preocupação nossa é eu estar pronto para a vinda de Cristo. Então, meu irmão, se eu vou ser 144 mil ou não, se é literal ou simbólico, não interessa. Eu preciso ser salvo. Essa deve ser a nossa preocupação. E ser dos 144 mil não necessariamente significa ser salvo. Tá? Que Deus abençoe vocês. Eu vou fazer o seguinte, no grupo, eu vou jogar esses textos que eu mencionei aqui. Tá ok? Então, vocês têm o vídeo, e aí vocês vão ter no grupo ali do WhatsApp, vocês vão ter os textos para considerar os textos que comparam, esses textos aí que dá essa dubiedade, que pode ser literal ou simbólico, né? E oriento mais vocês mais uma vez, mantenham-se no simbólico, porque ele é mais abrangente, é menos conflituoso e coisa do tipo, e tem respaldo, ok? Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma fala, neste momento é hora de vocês perguntarem. Bem, não havendo perguntas, então, a gente vai sintetizar. Apocalipse 6 termina ali os selos. E aparece a volta de Jesus e os ímpios. E os ímpios perguntam, quem é que vai poder permanecer em pé? Ali na vinda de Jesus. E aí o que acontece é que ele vem e apresenta como resposta, Apocalipse 7, um grupo de pessoas seladas, a qual ele chama 144 mil, e que pode ser a grande multidão também, que é o que eu orientaria vocês a manterem esse pensamento. Ele tem coerência, tem respaldo, tanto na Bíblia como nos testemunhos, e não somente vai livrar você de uma vibe louca, né? Mas é óbvio que você, como estudante da Bíblia, precisa compreender que há outras possibilidades além daquilo que você acredita. O texto permite isso. Você não se torne fechado, sempre atento, e que o importante é se preparar para a volta de Cristo. Então, os selados, os servos de Deus, são aqueles que vão permanecer de pé na vinda de Cristo Jesus. Que Deus abençoe para que cada um de vocês façam parte dos grupos que vão permanecer em pé, ou que vão ser ressuscitados, sei lá, mas tem que estar salvo. Que Deus abençoe vocês, é o desejo do meu coração a todos, e vamos fazer uma oraçãozinha breve. Querido Deus, mais do que ser dos 144 mil, queremos fazer parte do grupo de salvos. Por isso pedimos, perdoa cada um, ajuda-nos a buscar o Senhor agora, porque quando vier a tribulação, quem não tiver buscado o Espírito Santo antes, não poderá ficar firme. Que nós, ó Deus, possamos nos consagrar agora. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém, Até queridos. mais. Boa noite. Mas, assim, uma coisa que é muito interessante, tá? E importante, lembrando aqui de novo, aqui, né? É a ideia de que os 144 mil será um grupo que vai pregar o sábado contra o domingo. Isso aí é claro. Então, isso é claro. É o anjo que veio do leste, que vai selar eles, ou seja, ele vem contra a guarda do domingo, o selo está ligado com o sábado. Ah, mas é sinal, mas é selo, é outra coisa. Não, nós vimos lá o texto de Romanos, que junta selo e sinal na mesma coisa. Um é a parte visível, outra é a parte que a gente não vê, correto? A ligação que Deus faz ali e tudo mais. Então, esse aspecto. O que a gente tem que entender é que os 144 mil serão aqueles que vão ficar de pé, não vão passar pela morte, é o que eu entendo, tá? Você quer entender que é literal, que é simbólico, você escolhe, mas não vai passar pela morte, esses 144 mil, e vão pregar o sábado no tempo mais terrível, quando o mundo abandonou a lei de Deus. Que Deus abençoe a vocês aí, viu? Tem uma pergunta.
Pode fazer. Só mais uma coisa. Na época da tribulação, um pouco antes da volta de Jesus, aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo também não vão ressuscitar para ver Jesus voltar? Sim. E Ellen White disse que o anjo falou para ela que se ela fosse fiel, faria parte dos 144. Então, está incluído em 144 mil os que morreram na mensagem do terceiro anjo? Não, o anjo não falou isso para ela. O anjo falou assim, se você for fiel, você vai ser ressuscitada e passar com os 144 mil. Aí você vai entender. Se você quiser entender que ela está lá dentro, eu particularmente não entendo que vai estar lá dentro. Por quê? Porque ela diz que passam vivo. Ela escreve que passam vivos pela tribulação, sem ver a morte. Eles são o Elias. Eles são o Elias. A Ellen White vai ser o Moisés. Entendeu? Morreu e ressuscita. Entendi. Então, eu vejo nesses aspectos assim, tá? A Igreja da Reforma é que vai usar esse entendimento. Que ela fala lá da pessoa que morreu e tudo mais. Mas aí os caras ficam caladinhos com o texto que ela diz que vai passar vivo. Ah, vão passar vivo, cara. Passar vivo é que não vai morrer. Desculpa. Que Deus abençoe vocês aí, então. Respondido aí? Aham. Paz, Quer dizer, querida. vão ressuscitar, mas não vão fazer parte dos 144 mil, né? Perfeito. Eles vão estar com 144 mil. Né? Beleza. Deus abençoe vocês aí. Amém. Muito obrigada, Boa noite. Lélia. Boa noite. Boa noite.